Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Tranquilo? Bom, vamos começar então. Seguinte, antes de mais nada, tá? Nós vamos ter 2 encontros que vão valer pelo questionário que vocês irão responder por lá, ok? Esse questionário, ele abrange o que está no score. Então, eu elaborei ele, tá? E vocês têm 2 tentativas para fazer. O que acontece? Eu alinhei hoje com o professor, que vocês tiveram aula no presencial, e ele me falou que dá para, assim, conciliar, que foi uma coisa bem tranquila, e que eu vou conciliar isso que vocês viram, né, mais para a segunda aula, ou seja, semana que vem. Então, nessa parte aqui, eu vou detalhar para vocês aquilo que o questionário vai estar cobrando, e resumindo de uma forma que melhor possível, aquilo que eu tirei do score e o que vocês vão utilizar por lá, ok? Então, beleza, vamos começar. Quando você abre o seu score na parte de qualidade, segurança e meio ambiente no seu trabalho, a primeira parte, o capítulo de número 2, ele fala do conceito de equipe, trabalho em equipe. O trabalho em equipe, pessoal, nada mais é do que você fazer o quê? Trabalhar em conjunto. É isso que ele propõe aqui. Onde cada parte de uma organização, ela tem o seu departamento e todos os departamentos têm que estar o quê? Interligados. Assim como eu, como outros tutores que nós temos aqui, nós temos tutores que são especialistas em determinadas áreas. Por exemplo, a minha formação de início é de engenharia, mas eu fui para o rumo da matemática e da física. Assim como temos outros tutores aqui que lidam bem com a parte de CEP, que é sistemas elétricos de potência, parte de proteção também e de subestações. Temos tutores aqui, por exemplo, que manjam melhor na parte de instalações elétricas industriais. Eu também já gosto, acho melhor do que a parte de instalações elétricas prediais. Então, é isso que esse primeiro capítulo trabalha. Ou seja, ele enfatiza uma reflexão sobre o trabalho em grupo, tá ok? Mostrando alguns exemplos de como isso aqui pode acontecer, principalmente voltado para a área industrial. No terceiro capítulo, ele já enfatiza sobre a questão da qualidade. Isso aqui é um ponto muito importante. Dentro do questionário, pessoal, eu falei sobre algumas normas que nós temos em relação à qualidade. Dentro da ISO, que é um padrão internacional de qualidade, nós temos a ISO 9000. Ela é quem define o quê? O grau de qualidade que um serviço ou que um produto está sendo o quê? Posto no mercado. Esse padrão veio a partir do quê? Do mercado europeu. Quando o nosso produto entra no mercado europeu ou no mercado americano, que são mercados bem mais competitivos e também bem mais seletivos em relação ao produto ou serviço que um país entra para desempenhar lá dentro, existe a questão do protecionismo interno. Então, para que o nosso produto pudesse concorrer, veio os padrões ou as normas ISO para que isso acontecesse. Dentro do questionário, pessoal, existe uma parte lá em que eu falo de um determinado produto e qual norma internacional nós estamos o quê? Em comum acordo para garantir a questão da qualidade. Quando isso acontecer, você vai marcar a ISO 9001 e de acordo com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ok? Tudo isso aconteceu historicamente nos Estados Unidos com Frederick Taylor e Henry Ford. Eles são mais utilizados e mais estudados na administração, os padrões taylorista e fordista de construção, onde eles primavam muito mais
pela gestão do tempo e movimento, e aquilo que era de maior qualidade, eles estavam o quê? Deixando algumas normas, algum pressuposto passar. Somente nos séculos adiante, no século XX, quando houve o fim da Segunda Guerra Mundial, que o governo japonês quis reerguer a sua indústria, a sua economia, em que chamou Edward Deming e Durham, que são dois pensadores da gestão da qualidade, que foram lá dar o quê? Treinamento para as empresas japonesas. E a partir daí foi aprimorando cada vez mais as normas ISO 9000. Beleza? Beleza, pessoal. As normas ISO 9000, elas estabelecem quais os documentos que cada empresa ou serviço tem quando recebe o SGQ, que é o Sistema de Gestão da Qualidade. Quando uma indústria quer entrar para competir no mercado internacional, ela precisa ter o quê? Política da qualidade, deve seguir à risca o manual da qualidade, os objetivos da qualidade e seus procedimentos, todos documentados, e os registros requeridos o quê? Pela norma internacional, ok? Beleza. Então, dentro do questionário também, eu já estabeleço as diferenças entre as normas 9000, que descreve os princípios da gestão da qualidade, enquanto que a 9001 já determina as condições para que seja aplicado o SGQ. Okay? A norma ISO 9004 já estabelece as bases de eficiência e eficácia, ou seja, os procedimentos em relação ao quê? Aos processos, ao quê? Os resultados. Quando você falar de eficiência, você está falando de processos dentro da gestão da qualidade. Quando você falar de eficácia, você está falando dos resultados que isso acontece. E eu tenho também que seguir a norma 19.011, que fornece o quê? As diretrizes de auditoria. Se está tendo algum problema em relação à qualidade, é essa norma que está sendo o quê? Aplicada. No Brasil, algum tempo atrás, antes da pandemia, se vocês bem conhecem, alguns frigoríficos levantou aquela notícia que estavam misturando carne bovina com papelão, estavam picando dentro do papelão. Então, quando os padrões foram acionados, eles tiveram que seguir o que? A ISO 19.011, ou seja, averiguar através de auditorias internas dentro das empresas que tem o SGQ, se isso estava mesmo que acontecendo. Então, pessoal, dentro dos princípios da qualidade, existem 8 pontos que eu tenho que evidenciar e que eu coloquei no questionário, ok? Beleza. E quais são esses pontos? A gestão da qualidade, ela foca diretamente no cliente. É o cliente que é a razão de existir. É aquele que proporciona lucro. É aquele que, através do boca a boca, né, ele pode determinar se uma empresa é boa, se o produto é bom ou se não. Quer ver um exemplo? Aqui em Goiânia, nós temos um colégio que se chama WR, em que, geralmente, quem tem boas condições financeiras matriculam seus filhos numa dessas escolas. E dentre elas, nós temos o WR. Você não vê outdoors e muito menos propagandas na televisão sobre esse colégio. Por quê? A disseminação nele é no boca a boca. Tanto é que é um colégio muito antigo, aqui em Goiânia, né? Na década de 90, é um colégio muito antigo e que se subsiste até nos dias de hoje, porque tem o quê? A administração. E o foco é o quê? Preparatório para vestibulares e para Enem. Vestibulares concorridos ou então para Enem. Então, o foco é o quê? No cliente. O foco é no aluno. Outro ponto importante é liderança. Dentro da gestão da qualidade, eu tenho que ter liderança para determinar quais são os rumos ou a trajetória que a empresa
vai ter que tomar junto com seus colaboradores. Outro ponto importante é o envolvimento de pessoas. Hoje em dia, pessoal, a empresa ela tem a ganhar com o quê? O capital de pessoas, o capital intelectual. Tem gente que fala assim, mas professor, estão falando que hoje em dia a inteligência artificial vai nos substituir em muitas coisas. Isso é verdade? Posso dizer para você que sim. Alguns empregos, alguns trabalhos que nós temos hoje, infelizmente, eles tendem naturalmente, com o tempo, a desaparecer. Por quê? O que eu tenho que entender é que eu preciso sempre de gente qualificada e capaz de executar aquilo que a minha empresa ou o meu mercado estão exigindo. E eu tenho que envolver pessoas capacitadas e que atendem a este mercado da melhor forma possível. E aí dizem o seguinte, mas professor, mesmo nessa modalidade EAD que nós estamos passando, é possível substituir, por exemplo, o senhor com a inteligência artificial? Sim, é possível. Mas só que tem um porém. Se você for no YouTube e procurar algum vídeo mostrando sobre professores mostrando a inteligência artificial e o que ela está resultando a partir das aulas que estão disponibilizando, qual que é o intuito? Você vai ver lá que a diferença entre o ser humano e a inteligência artificial é que a inteligência artificial ela apenas assimilou aquele dado e ela repassa para você. Enquanto que o ser humano, ele tem o quê? A capacidade criativa. Ele tem a criatividade ao seu favor. Por exemplo, esse questionário que vocês estão vendo aí, tem gente que já perguntou se já eu baixei ele do ChatGPT ou procurei do ChatGPT. Não, porque em muitas daquelas questões que eu vi no ChatGPT estavam com o gabarito errado. Então, eu elaborei a partir dos scores e fiz pontualmente de cabeça, beleza? Mostrando que a criatividade humana ainda é o quê? É o fator decisivo dentro das organizações. Nós temos a abordagem de processos, tá? Todo o processo ele tem que ser planejado meticulosamente para que seja posto em prática, e isso a gestão da qualidade ela aprimora. Também uma abordagem sistêmica, uma organizada para a gestão, onde eu tenho que ter processos intercalados, interconectados e que deem o quê? Um bom resultado no final. Perdão, eu tenho que ter uma melhoria contínua. Isso vem do princípio japonês de Kaizen. Eu sempre tenho que fazer melhor hoje do que ontem e amanhã tenho que fazer melhor do que hoje, ok? Sempre uma melhoria contínua. Abordagem para tomada de decisões, onde eu utilizo de ferramentas, como vocês vão ver, como diagrama de Pareto, diagrama de Chikawa, gráficos, dados, relatórios, tudo isso me condiz o quê? A uma tomada de decisão de maneira certeira. Porque hoje em dia, o administrador numa grande multinacional ou de uma empresa, ele não pode errar nas suas decisões, porque custa o quê? Dinheiro, custa caro. Isso leva a um custo muito elevado. E os benefícios mútuos nas relações com os fornecedores. Ou seja, eu tenho que ter relação boa com o meu fornecedor. Porque não adianta nada eu escolher um fornecedor que ele tem um material de menor qualidade se eu tenho uma boa relação íntima com ele, entre amigos, correto? O que as pessoas estão procurando hoje em dia é o quê? É um produto, uma boa qualidade, que esteja acessível no mercado e que atenda às minhas necessidades, porque o foco está no cliente, beleza? Então, é isso o que esse capítulo ele vai trazer aqui para nós. Ele fala a questão do restaurante, né, da questão aqui do feijão cozido, como fazer feijão, mostrando quais são as entradas, aquilo, ou seja, os aspectos que eu tenho que ter para que possa me determinar o quê? Aquilo que eu estou querendo que seja produzido. Um feijão cozido e de boa qualidade. Isso que o capítulo fala. Beleza. E eu tenho ferramentas administrativas que vão me determinar o quê? A melhor condição possível
para que eu tome a melhor decisão também. Uma dessas ferramentas na gestão da qualidade é o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, ele também é conhecido como 80-20. Ele fala em relação a 80% das consequências, que são os resultados evidentes que você vai ter, se você diagnosticar 20% dessas causas, tá ok? Então, o que acontece? O diagrama de Pareto, ele vem em diagrama de blocos, como vocês estão vendo aqui, onde as causas, elas não podem ultrapassar 20%. Eu tenho que ter os 20% garantido. Enquanto que os resultados, eles têm que ser ou maiores ou iguais aos 80%. Ou seja, no diagrama de Pareto, eu posso elaborar tipo o quê? Por que essa máquina está dando problema? Ah, é porque 10% aqui está com um problema da fiação que está muito antiga. Então, isso aqui pode comprometer o quê? No envio de energia elétrica. Ah, 2% disso aqui é porque o rotor desse motor ele está muito velho, precisa fazer uma retificação ou precisa então de comprar um rotor novo. Terceiro ponto, tá tendo um problema aqui na nossa linha, aqui no chão de fábrica, porque a nossa esteira está com problema na dentição, precisa fazer o quê? Uma remodelagem, eu preciso fazer o quê? Uma reparação mecânica para que isso aconteça, certo? Então, eu tenho que levantar as porcentagens para levantar o quê? Os valores em prol, ou seja, os resultados. Ah, então se eu fizer isso, a minha esteira ela vai ter uma melhor velocidade, uma melhor distribuição do meu produto. Se eu melhorar o rotor, eu posso controlar melhor a velocidade que esse motor vai me proporcionar, certo? Isso aí pode melhorar sim. O meu rotor ele pode melhorar o meu estator e o que acontece? Eu posso melhorar também o meu torque, eu posso aumentar ou diminuir, dependendo o quê? Da esteira que eu estou o quê? Controlando. Então, o diagrama de Pareto, em resumo, ele trata dessa forma, ok? Nós temos aqui o diagrama de Ishikawa, que é também conhecido como diagrama de causa e efeito, ou então de espinha de peixe, ok? Neste diagrama, eu levanto o quê? Os 5 M's de medida, máquina, método, meio ambiente, material e obra, e levanto os eventuais problemas e o que isso vai me direcionar, ok? Quais são as causas por que essa medida não foi tomada? Por que as máquinas estão tendo esse problema? Por que esse método não está sendo eficiente? Por que o meio ambiente não está sendo o quê? Favorável? Por que o material não está sendo suficiente, não está tendo boa qualidade? Por que a mão de obra está tendo o quê? Esse problema eventual. Tudo isso a fim de indicar uma seta o quê? O seu problema, ok? Então, o diagrama de Ishikawa também é conhecido como o diagrama dos 6 M's. Isso tem no seu questionário. Se perguntar para vocês quais são esses 6 M's, você vai dizer meio ambiente, material, mão de obra, método, máquina e medida, ok? O problema está fora ou dentro da empresa? Isso aí são as perguntas que ele faz para você preencher o diagrama. O problema está no material utilizado para compor o trabalho? Não. Em relação à medida, o problema está nas medidas empregadas pela organização que a administração está tomando? Sim ou não? Tudo isso em direção ao quê? Ao problema que você vai solucionar. O histograma também é uma outra ferramenta que eu cobrei também no questionário. O histograma é um gráfico em blocos, onde cada um tem a sua classe com a sua determinada frequência, com aquilo que está ocorrendo, ok? Pois muito bem. Dentro do histograma, eu preciso ver a forma, a dispersão e a centralização. O que é tudo isso? Eu preciso saber quais dessas variáveis estão ocorrendo com maior frequência. Eu preciso ver a dispersão. Isso aqui utiliza aquelas ferramentas matemáticas de desvio padrão que a gente usa no Excel. E eu preciso ver a centralização. Qual disso aqui que está acontecendo com maior frequência, maior média? Ok? Qual desses problemas que estão acontecendo? Então, se perguntar no questionário,
o que você precisa ver para ter um histograma? 3 coisas: forma, dispersão e centralização. Uma outra ferramenta que é muito utilizada é a lista de verificação. É o checklist que você faz de tudo que está acontecendo. Querendo ou não, pessoal, são nos momentos de guerra que a ciência desenvolve muito mais e também novas formas ou novos tratamentos administrativos para que ocorra da melhor forma possível. E a lista de verificação, ou então checklist, ele vem com o intuito de coleta de dados. Tudo isso para entender os processos atuais, o que está sendo produzido e como está sendo produzido, verificar se os padrões estão sendo bem estabelecidos e prevenir ou então abalizar os possíveis danos que essa situação pode acontecer, ok? Então, sempre em específico. Uma outra ferramenta que é muito utilizada também é o Brainstorm, que é a tempestade de ideias, que vem do inglês. Você utiliza essa ferramenta justamente para o quê? Levantar ideias ou possibilidades de melhoria de alguma situação ou de, então, algum problema que está sendo estruturado. Por exemplo, dentro de uma empresa, o que pode ser melhorado aqui para redução dos custos? Por exemplo, com iluminação. Professor, aqui nessa sala, aqui, nesse ambiente, eu posso colocar 2 sensores, um de proximidade, um outro sensor térmico, determinando que a pessoa está lá, e também de proximidade, para evitar o quê? Que a luz seja ligada manualmente, certo? E hoje em dia, uma das coisas que nós temos mais com o Brainstorm é o quê? A automação, certo? Em que você hoje, dentro da propriedade rural, por exemplo, você tem sensores que já determinam, através da reflectância do sol, se aquele solo ele precisa de água e a quantidade de água que é necessário. Através da reflectância, ok? Gera-se uma diferença de potencial que aciona um sensor, que aciona um motor, que vai providenciar o quê? Água para aquela plantação. Por que tudo isso está acontecendo? É porque hoje em dia a propriedade rural já não é mais uma fazenda, ela é uma empresa. Então, tudo isso veio a partir de melhorias, a partir do quê? Do Brainstorm. Isso aqui eu coloquei no seu questionário. Quais os 2 tipos de Brainstorm que nós temos? Nós temos o estruturado, aquele que canaliza as ideias em cada rodada, e o não estruturado, que é aquele que surge o quê? Naturalmente. Ou seja, você está numa roda e você pergunta como que pode reduzir custos ou melhorar um processo. E as ideias vão aparecendo, ok? Muito bem. Eu tenho uma outra ferramenta que é o gráfico de controle, ok? Esse gráfico de controle, ele não é tão utilizado assim, tá? Nas indústrias mais convencionais, mas é muito utilizado em indústrias um pouco mais específicas, ok? E tudo isso aqui, os dados estatísticos, o Excel, ou então outras ferramentas como MATLAB ou Octave, determinam se forem programadas o quê? Corretamente. Ele determina o quê? Quanto está saindo e quanto está entrando, mas com um propósito. Eu tenho aqui uma linha de controle, onde vai ter as saídas e onde vão ter o quê? As entradas. E através de um ponto de convergência, vai se determinar os limites com que isso acontece. Ok? Beleza. O controle dentro da qualidade, pessoal, ele é muito importante, porque determina um diagrama de dispersão, que é uma outra ferramenta também. Através desse diagrama, eu posso ter o quê? Os resultados obtidos do que está entrando e está indo, do que está sendo produzido e como deve estar sendo o quê? Produzido também. Dentro da matemática, nós utilizamos uma ferramenta que é o quê? Os processos iterativos. O que é iteração, professor? Dentro da matemática, iteração é você descobrir um método onde tem o menor intervalo possível, aonde aquele processo ele vai chegar ao ponto de melhoria total, a um ponto de convergência, ok?
E nós temos diversos pontos diversas técnicas que nós utilizamos. Nós temos o método de Hong-Kuta, nós temos o método de Newton, nós temos o método Pegasus, e nós temos outros métodos, com certeza, como o de Gauss-Seidel, que nós utilizamos principalmente em sistemas elétricos de potência, que determinam quais são as melhorias através dos gráficos matemáticos que nós podemos aplicar dentro da indústria. Ok? Mas aí vem a questão. Professor, como que eu sei disso? Se você souber cálculo diferencial integral, você sabe determinar isso com mais propriedade. Nesse caso aqui, como nós não temos essa coisa na grade, né, essa UC na grade, que é cálculo de derivada integral, não se preocupe com isso aqui. O Excel ele também faz esse tipo de aproximação automaticamente. Gráficos e planilhas são muito utilizados, e é isso que trata esse capítulo de número 3. O capítulo de número 4, ele já é um quê? Uma consequência do capítulo de número 3. Ele fala a questão do controle da qualidade, como a qualidade total surgiu. A qualidade total, pessoal, ela é estabelecida a partir de 4 etapas, que eu coloquei lá para você. Inspeção, controle estatístico, garantia e também a gestão da qualidade estratégica. Tudo isso em tempo e aumento da qualidade. Tudo andando de maneira sincronizada. Com esse rumo à qualidade total. Como eu disse para vocês, eficiência são os processos que você está tendo, que você quer chegar ao Ao resultado, à eficácia. Eu tenho que ter dentro de um ambiente de trabalho, eu tenho que ter bons equipamentos, como bons computadores, boas máquinas. Eu tenho que ter profissionais capacitados. Eu tenho que ter também material para me trabalhar. Porque se eu tenho uma superlotação de determinado material, como está vendo aqui, você fica desnorteado. Então, preciso gerir também para que eu tenha a melhor eficiência possível. Enquanto eficácia já são os resultados das metas planejadas, tá ok? Aonde eu quero chegar. Por exemplo, as diferenciações. Enquanto a eficiência eu foco nos meios, a eficiência nos resultados. Enquanto eu planejo em resolver os problemas, aqui eu tenho que atingir objetivos. Enquanto aqui eu tenho que treinar subordinados, aqui eu tenho que dar resultados daquele treinamento que foi promovido. Enquanto aqui eu tenho presença nos templos, aqui eu tenho que ter as práticas religiosas. Enquanto aqui eu tenho que rezar, aqui eu tenho que ganhar o céu. Ou seja, eu trabalho para conseguir o prêmio. Beleza? Em suma, é isso. Questão da melhoria contínua, como eu falei para vocês, é o ciclo que a gente chama, mais propriamente dito, de PDCA, que vem do inglês plan, planejar, do, fazer, check, verificar, e act, de agir, certo? Essa é uma ferramenta que as empresas utilizam hoje. Planejar, fazer, verificar o que está fazendo e agir conforme as necessidades ou os problemas eventuais que vêm surgindo. Ok? Isso dentro da qualidade e segurança e meio ambiente. Outro ponto muito importante aqui. O capítulo de número 5, pessoal, já fala da questão da segurança e da saúde. Beleza. Esse ponto aqui, dentro do questionário, eu não coloquei nenhuma situação, problema. Mas eu coloquei para vocês quais as principais normas internacionais que o Brasil é signatário e como nós temos que lidar diante dessa eventualidade. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, correto? Ela é responsável por identificar quais os melhores meios e quais são os resultados que eu utilizo para evitar possíveis acidentes e eu ter maior segurança dentro do trabalho. Você, como futuro técnico, você tem que ter como competência a habilidade
de elaborar relatório para que, mais adiante, você possa, ou então, as pessoas que estão em superioridade a você hierarquicamente, tomarem as devidas precauções. Por exemplo, vocês já devem ter visto em algum vídeo, como TikTok ou qualquer coisa assim do tipo, diversos acidentes por não uso de EPIs ou então de equipamentos de proteção coletiva. Tudo isso, pessoal, vem de acordo do que vem a partir da norma NR10, okay? Onde que eu tenho que ter, né, segurança dentro da empresa. E também, por lei, eu tenho que, dependendo da minha atividade, eu tenho o, eu tenho direito à periculosidade dentro do meu salário, ok? Pois muito bem. No que se trata de ambientes de trabalho, eu tenho que tomar cuidado com relação a acidentes de trabalho. Eu tenho que falar sobre acidentes típicos, de trajeto e doença profissional também e doença do trabalho. Acidentes típicos do trabalho são aqueles que vêm acontecendo ou que acontece dentro do ambiente de trabalho. Pode ser, por exemplo, um torno ligado e a pessoa não utilizou um avental ou não está bem preso e pode, eventualmente, na rotação do eixo, pegar uma parte da roupa e a pessoa se enrolar e pode vir o quê? A ter um acidente de trabalho, uma fatalidade. Acidentes de trajeto acontecem muito quando você está indo em direção ao seu local de trabalho. O seu carro pode ter algum problema no motor, pode ter algum problema na roda ou algum acidente que tenha o quê? Essa indisposição até você chegar no seu ambiente de trabalho. Então, tudo isso tem que ser o quê? Assegurado. Você tem a doença profissional, tá? Que ela foi estipulada como doença a partir do decreto 2172 de 97, em que você utilizava o quê? Seu corpo físico, a sua energia, e acabou contraindo uma doença. Por exemplo, em mineradoras, teve gente que ficou com problemas pulmonares devido ao quê? A doença profissional daquele local. Doença de trabalho, né, é aquelas que acontecem com maior frequência. Por exemplo, antigamente, a questão da LER, né? Esforço repetitivo, lesão por esforço repetitivo. Então, foram enquadradas esse decreto. E, né, como exceções, existem as doenças degenerativas e inerentes à faixa etária de idade. Ele já faz aqui uma diferenciação. Eu preciso ter boas condições dentro do meu ambiente, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque eu posso estar suscetível a diversos tipos de risco. Eu posso estar suscetível a riscos físicos, químicos, biológicos, ergométricos e mecânicos. Ok? Riscos físicos. Dentro do local de trabalho pode causar o quê? Problemas à minha saúde, como, por exemplo, operação de máquinas. Se eu não tiver o quê? Bons equipamentos, não tiver boa sinalização, uma máquina que eu estou lidando, e se não tiver boa comunicação, isso pode me gerar o quê? Um risco físico. Riscos químicos já são mais voltados para a área o quê? Química, ok? Por exemplo, trabalhar numa indústria nuclear pode gerar o quê? Riscos químicos, ok? Riscos biológicos, principalmente na indústria química, pode me causar esse problema. Eu posso contrair uma bactéria ou então algum problema de saúde, um vírus ou qualquer coisa do tipo. Quando eu estagiava na Saneago, teve um rapaz que ele mexia com a parte de tratamento de esgoto, que a luva dele tinha um furo muito pequeno. E quando ele foi fazer esse tratamento, como você sabe, esgoto é bactéria, né? Ele contraiu uma bactéria e ficou internado por mais de uma semana. Então a empresa teve que responder pela saúde do funcionário, tá ok? Riscos ergométricos, que já
pula para a parte física e também mental, né, natureza psicológica, onde quando tem um desconforto ou uma situação incômoda, né, por isso que muitas indústrias hoje em dia, empresas, utilizam as atividades laborais para que o trabalhador ele possa, entre aspas, desestressar e assim evitar riscos ergométricos como posição de sentar, de entrar e de sair. E nós temos os riscos mecânicos também, que são situações que envolvem o quê? Máquinas e equipamentos que podem causar lesão ao trabalhador, ok? Riscos ergométricos, eles podem vir através da repetitividade, iluminação inadequada, postura inadequada, ritmo excessivo de trabalho, que gera muito que ansiedade, monotonia das atividades, controle rígido de produtividade, jornadas muito longas e levantamento e manuseio de cargas que podem o quê? Acabar contraindo o quê? Problema na sustentação mecânica dele. Dentro do questionário, pessoal, eu fiz aqui as diferenciações entre riscos ambientais, que vocês vão ver lá, se não me engano, 3 questões, e também o que pode ser causado através dos riscos ergométricos, tá ok? A prevenção e redução de danos ao máximo possível, né? Sempre evitando esse tipo de coisa, sempre com equipamentos da melhor forma possível, sempre vendo a questão de leitura de ambientes e também a questão dos riscos ocupacionais. Lá dentro, eu fiz a questão, mencionei a norma NR10, NR9, perdão, sobre a diferenciação entre os riscos físicos, químicos e biológicos, tá ok? Isso lá, como ruído, vibrações, pressão, temperatura, radiação, tudo isso é agente físico, tem essa questão lá. Químicos, névoa, poeira, neblinas, gases, vapores, tudo isso são agentes químicos. E os agentes físicos, como vírus, protozoários, parasitas, bactérias, fungos, tudo isso são agentes biológicos. Dentro da indústria, eu tenho que ter a coloração que me indica quais são os riscos, evidentemente, tá? E sempre com o quê? A comunicação da melhor forma possível, para que eu tenha o quê? Medidas preventivas eficientes, tá ok? Sempre mostrando aqui quais são o quê? Os riscos evidentes, ok? Onde que tem mais risco? Ergométrico, principal postura, da diretoria, telemarketing, recepção, área de TI, riscos físicos, depósitos, né? Aqui riscos químicos também podem ter esse tipo de riscos. E aí, pessoal, o uso de EPIs que vocês já sabem. Toda a indústria, eu tenho que ter o quê? Proteção para as mãos, para os pés, visual, facial e esse tipo de coisa. Outra coisa, risco, proteção visual e facial. Quando você está numa indústria que mexe com tornearia, como aqui nessa Neago, como eu estagiei, você tem sempre que utilizar o óculos e as máscaras necessárias, porque qualquer tipo de cavaco pode lesionar o seu olho, pode entrar pelo ouvido, como já aconteceu. Então, sempre com proteção auricular, visual e facial também e nos braços. EPC são os equipamentos de proteção coletiva, que nós temos aqui a sinalização de segurança, os corrimões, as capelas químicas e os cones de placa indicando os riscos, tá ok? Tudo para garantir o controle e prevenção desses equipamentos, da pessoa, perdão. O controle e a preservação dos equipamentos, como diz a norma reguladora número 6, são de quê? Natureza exclusiva do trabalhador. Sempre que você for utilizar, devolva da melhor forma possível. É isso que ele quis dizer aqui. As doenças ocupacionais dentro da indústria, nós temos o que? A LER, lesão por esforço repetitivo, a asma ocupacional, câncer de pele, surdez, catarata e depressão, conforme estabelece as normas e a norma NR6. Beleza. Na próxima aula, pessoal, eu vou falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. O que eu fiz aqui foi um apanhado, ok? Sobre o que vocês vão ver no questionário. Professor, eu já posso tentar o questionário? Pode. Você pode tentar uma vez agora, se você não tentou,